Boa tarde, meus irmãos. Convido todos ao estudo da preciosa palavra de Deus. Essa palavra viva, essa palavra eficaz que fala ao coração do povo do Senhor. Meus irmãos, nessa tarde eu quero compartilhar o seguinte tema: ousadia e dependência na oração. Queria falar sobre esse contraste, sobre esse paradoxo, essas duas faces da mesma moeda: oração e dependência, força e fragilidade. Meus irmãos, olhem, por favor, o texto que é bem conhecido. Marcos, capítulo 14, a partir do verso 32, a oração do Getsêmani. A oração do Getsêmani. Então diz assim: Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor, de angústia. Meus irmãos, Jesus sendo tomado de pavor, de angústia. No verso 34, e lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Pavor de angústia, alma profundamente triste até a morte. Veja o quanto que ele está dependente, o quanto que ele está frágil. No verso 35, adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava, para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Percebe, meus irmãos? O Senhor Jesus Cristo, ele mostrando a sua dependência, a sua fragilidade naquele momento crítico. Mas, ao mesmo tempo, ele vai terminar da seguinte maneira. Verso 41. Pela terceira vez, e veio pela terceira vez e lhes disse: Ainda dormis e repousais. Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Ele vai terminar esse momento com uma atitude de ousadia, com uma atitude de força. Ele chega aos discípulos e diz: Olha, acabou, chegou a hora. O traidor com os demais estão vindo. Meu irmão, o que eu quero aprender aqui com vocês? Eu quero aprender sobre esse princípio que a gente vive e que a gente deve desenvolver na nossa comunhão com Deus. Ousadia e dependência na oração. De início eu posso te dizer o seguinte: a Bíblia, a vida cristã, ela é cheia de paradoxos, ela é cheia de contrastes. São duas verdades diferentes, mas não são duas verdades que se contradizem, são duas verdades que se completam. Por exemplo, Jesus Cristo, ele tem um paradoxo em si, tem um contraste. Ele é 100% Deus, mas ele também é 100% homem. Percebe o contraste? Percebe o paradoxo? Na teologia, isso é chamada de união hipostática. É uma união de duas naturezas na mesma pessoa. União hipostática. Jesus é uma pessoa que é 100% Deus, natureza divina. E essa mesma pessoa é 100% homem, natureza humana. Paradoxo, contraste. A gente vê isso também quando a gente pensa na soberania de Deus. Tudo acontece da maneira que Deus permite, nada foge ao que ele decretou. Nada foge ao que ele estabeleceu. Mas, ao mesmo tempo, nós percebemos que o homem é responsável em todos os seus feitos. Então, o homem, ele é responsável no que faz e no que não faz. O que é isso? É um paradoxo, é um contraste. São duas verdades diferentes. E essas duas verdades, elas não se contradizem, elas se completam. Quando a gente pensa na oração é que vai ter alguns contrastes, vai ter alguns paradoxos. Por exemplo, eu devo falar com Deus aquilo que Ele já sabe. A minha oração é isso. É eu colocar diante do Senhor aquilo que o Senhor já sabe. Aí faz de conta, eu pequei. Eu vou confessar a Deus o que Deus já sabe. Eu estou tendo um problema de conjugal. Eu vou falar com Deus sobre um problema que Deus já sabe.
Eu estou enfermo. Eu vou abrir diante de Deus uma situação que Deus já sabe. Percebe um paradoxo? Um contraste? São verdades diferentes que não se contradizem. São verdades que se completam. Aí quando a gente pensa na oração, a oração tem isto. Tem ao mesmo tempo a dependência e a ousadia. O Senhor Jesus Cristo, entre outros, nos traz esse exemplo. Por exemplo, observe como é que o Senhor Jesus Cristo, quando ele vai orar, ele é ousado. Abre, por favor, em João, capítulo 11. João, capítulo 11. No versículo 41, se eu não me engano, que é o momento da ressurreição de Lázaro, Jesus vai orar. E observe o que ele diz em oração. 11, 41. Desculpe, 41, exato. Tiraram a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. E no verso 42, aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Percebe aí a ousadia do Senhor Jesus enquanto homem? Ele vai pedir a ressurreição de Lázaro. Ele manda tirar a pedra. O pessoal fala, não, não tira não, porque já está cheirando mal, não vale a pena. E ele fala, tira a pedra. Quando tiraram, ele vai orar em voz alta. Ele vai dizer para todos ouvirem, Pai, eu te agradeço porque tu me ouviste. Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Eu estou dizendo isso para os outros perceberem. Ousadia. Mas o mesmo Jesus, no Getsêmani, ele mostra a sua fragilidade. Ele mostra a sua dependência. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Pai, olha, a minha alma está angustiada até a morte. Eu estou tomado de pavor. O que é isso? O mesmo Senhor Jesus que mostra força, na sua humanidade também ele está mostrando fraqueza. Ele vai dizer, orai, porque a carne é fraca, ainda que o espírito esteja pronto. O mesmo Senhor Jesus, que aqui está dizendo assim, Pai, eu sei que sempre me ouves. Olha o que Jesus dirá quando estiver na cruz. Mateus 27. Mateus 27. No versículo 46, Jesus em oração, ele diz assim, por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? O mesmo Jesus que havia dito, Pai, eu sei que sempre me ouves. Agora ele está dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? O que a gente está vendo? A gente está vendo um paradoxo, a gente está vendo um contraste. São duas verdades diferentes que não se contradizem, mas que se completam. Nós, na nossa oração, nós, na nossa caminhada com Deus, nós precisamos aprender isso. Fragilidade e força. Ousadia e dependência. Meus irmãos, todos nós, eu creio que em alguns momentos, já se sentiu bem fraco, bem frágil. Todos nós, em alguns momentos, já devem ter se sentido bem fortalecido. Todos nós, creio, que na nossa oração, em alguns momentos, a gente se sentiu muito confiante no clamar. Todos nós, na nossa oração, eu creio que a gente já deve ter se sentido muito inseguro no que estava pedindo. E a Bíblia nos incentiva a atitudes nesse sentido. Por exemplo, a Bíblia fala que a gente deve orar com fé, deve confiar, e fala que se duvidar no seu coração, não vai receber. Então a gente precisa ser ousado, a gente precisa ser confiante, a gente precisa ser fortalecido. Mas a Bíblia também fala que a gente deve orar com humildade, a gente deve orar com dependência, a gente deve reconhecer diante do Senhor a nossa fragilidade. A Bíblia fala que é de tal forma que a gente nem sabe orar como convém. Nós precisamos que o Espírito Santo interceda conosco com gemidos inexprimíveis. O que a gente vai perceber? Que a Bíblia nos incentiva a desenvolvermos esse tipo de atitude, fé, ousadia.
mas também humildade, dependência. Paulo vai dizer que quando ele é fraco, nesse mesmo momento, ele é forte. E lá em Hebreus vai dizer que os servos de Deus tiravam força da fraqueza. Está vendo o contraste? Está vendo duas verdades diferentes, paradoxas, mas elas não se contradizem, elas se completam. Quando sou fraco, é que sou forte. Tiro força da fraqueza. Vamos pensar em alguns servos de Deus? Davi, ele tinha uma ousadia, ele tinha uma coragem, que ele fala que enfrentou o leão, ele fala que enfrentou o urso. Quando Saul vai perguntar como é que ele venceria o gigante, ele diz, quando eu estava no deserto, só eu em Deus, veio um leão e arrebanhou uma ovelha de meu pai. Eu fui lá, tirei a ovelha da garra do leão e matei o leão. Veio um urso e arrebanhou uma ovelha de meu pai. Eu fui lá, tirei a ovelha da garra do urso e matei o urso. E ele, com ousadia, ele fala, o mesmo Deus que me fez vencer o leão, que me fez vencer o urso, é o Deus que me dará a vitória diante do gigante. Não é ousado? Não está demonstrando muita coragem? Ele diz que, em nome do Senhor, ele quebra um arco de bronze. E ele fala que, em nome do Senhor, ele salta muralhas. Meus irmãos, quando a gente pega esses aspectos de Davi, a gente não fica com a sensação de que ele é um homem determinado, invencível, que nada o derruba, que nada o abala? Mas observe o que ele fala no Salmo 6. Dê uma olhada comigo no Salmo 6. Salmo 6, no versículo 3, ele abre o coração com Deus e ele diz assim, também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? O que Davi está dizendo? Esse mesmo Davi, que diante de Saul, ele mostrou ousadia, esse mesmo Davi que enfrentou o leão, que enfrentou o urso, que enfrentou o gigante, teve vitória sobre os três. Esse Davi que, em nome do Senhor, disse que saltava muralhas, disse que quebrava arco de bronze, esse mesmo Davi está aqui diante do Senhor totalmente fragilizado, totalmente dependente. Meus irmãos, nós somos assim. E precisamos ser. Porque se a gente nunca tiver ousadia na nossa caminhada, como é que a gente vai poder dizer que é mais que vencedor? Se a gente não tiver ousadia, como é que a gente pode contagiar as pessoas à nossa volta a crerem no Deus que nós cremos? Se nós não tivermos ousadia, como é que a gente pode se alegrar por pertencer a Jesus Cristo? Mas, ao mesmo tempo, se nós não desenvolvemos fragilidade, nós vamos parecer aquelas pessoas arrogantes, aquelas pessoas que acham que são melhores que as outras, aquelas pessoas que ficam vendendo uma imagem que não é real. Precisamos aprender a dependência. Observe o Salmo de novo, a partir do versículo 1. Senhor, não me repreendas na tua ira. É o mesmo Davi. É o mesmo Davi ousado e confiante. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça. E, meu irmão, se você continuar lendo o Salmo, você vai perceber Davi derramando o seu coração diante do Senhor em profunda dependência, em humildade, em fragilidade. Assim como Jesus Cristo, ele abre o seu coração diante do Senhor e ele vai dizer a mesma coisa. Estou tomado de pavor, de medo, minha alma está profundamente angustiada até a morte. O que a gente vai aprendendo? A gente vai aprendendo que na nossa caminhada cristã existe um paradoxo. Não é apenas no campo da ideia, é no campo da vivência, da prática, da experiência. Nós, diante de Deus, nós precisamos aprender a desenvolver isso. Uma fé confiante, uma fé ousada, uma fé vibrante.
mas também uma atitude de humildade, uma atitude de dependência, um reconhecimento da nossa fragilidade. Deus comigo, eu salto muralhas. Eu sem Deus, não venço nem um meio fio. Não consigo passar nem por um quebra-mola. Deus comigo, eu quebro um arco de bronze. Eu sem Deus, não quebro nem um arco feito com palito de fósforo. Percebe, meu irmão? Com Deus, ousadia. Com Deus, vibrante. Mas olha, olhando para mim, dependência. Olhando para mim, completa fragilidade. Davi vai mostrar isso para a gente num momento bem angustiante da sua vida. Observa, por favor, 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30. Nós temos aqui, no versículo 6, um momento bem angustiante de Davi. Ele sem trabalho, sem dinheiro, sem poder voltar para sua pátria, seus bens todos queimados, sua família toda levada escrava, e os seus amigos falando de apedrejá-lo, e o seu coração totalmente angustiado. Tenta imaginar essa situação. Ele expulso da sua terra, o rei Saul queria prendê-lo. Ele desempregado. Ele chega em sua casa e ele vê que está tudo queimado. Sua esposa, seus filhos foram levados escravos. E os seus amigos falavam de apedrejá-lo. Seu coração, profundamente angustiado. Observe o verso 6. Diz assim: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Um homem ao mesmo tempo fragilizado, um homem ao mesmo tempo dependente, mas esse homem também ousado e fortalecido. São duas faces de uma mesma moeda. É um contraste, é um paradoxo, duas verdades que não se contradizem, mas que se completam. Meus irmãos, nós precisamos olhar para nós e entender isso. Nós vamos ter na nossa caminhada momentos de altos e momentos de baixos. E os dois momentos são importantes. Os momentos de alto, para a gente perceber o quanto que a gente pode confiar em Deus, o quanto que a gente pode ser ousado no Senhor, o quanto que a gente pode testemunhar que a gente é mais que vencedor. Mas os momentos de baixo, para a gente perceber o quanto que a gente precisa, o quanto que a gente depende, o quanto que a gente deve se quebrantar diante do Senhor e derramar a nossa alma. Um terceiro exemplo, Elias. A Bíblia fala que Elias, ele surge como um homem de uma fé, como é que a gente pode dizer? Poderosa, de uma oração poderosa. Ele chega a Acabe e ele já começa dizendo no capítulo 17, versículo 1. Ele fala, olha, não choverá sobre a terra mediante a minha oração. Enquanto eu estiver orando, não vai chover sobre a terra, não vai cair água. Ele sai e o que acontece? Por anos não chove. O que a gente vai perceber? Elias é um homem de ousadia, de fé forte, de oração poderosa. Ele chega então na casa de uma viúva, ele pede um pouco d'água e um pedaço de pão. A viúva fala, olha, aqui não tem nada. Só tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Eu vou comer com meu filho e a gente vai morrer. Aí Elias fala, olha, você tira primeiro para mim, depois você faz para o seu filho e para você. Porque a botija não faltará azeite. E na panela não faltará farinha, mediante a minha palavra. E a Bíblia fala que a botija e o azeite não faltaram até que choveu sobre a terra. O que a gente percebe? Elias, um homem ousado, de fé forte, de oração poderosa. O filho da viúva morre. No que o filho da viúva morre, a viúva vai até Elias chorando, ele fala, me dá um menino nos braços. Ele leva o menino para o seu quarto, e ele é o primeiro homem na Bíblia a pedir o milagre da ressurreição.
Pode observar, antes de Elias, não houve milagre de ressurreição. Depois de Elias, Eliseu também pedirá. E não é que era fácil pedir depois, mas pelo menos os que pediram depois, eles pediram tendo o exemplo. Ó Deus, eu quero pedir aquilo que o Senhor já fez no passado. Elias pediu, o Senhor fez. Então eu estou vendo que o Senhor é um Deus que ressuscita, o Senhor é um Deus que atende a oração de quem pede. Eu estou pedindo o que já pediram. Os depois de Elias fizeram isso. Mas Elias vai ser o primeiro a pedir por ressurreição. O que a gente percebe? Elias é um homem ousado. É um homem de fé forte e de oração poderosa. Eu fico boquiaberto com o que Elias vai fazer no capítulo 18. Olha, por favor, 1 Reis, capítulo 18. Para a gente perceber como é que Elias, ele é ousado na sua oração. No capítulo 18, é quando ele vai confrontar os profetas de Baal. Ele reúne, então, 450 profetas de Baal, 400 profetas de Azerá. 850 ao todo. Ele reúne todo o povo e ele chama aqueles profetas para um desafio. Cada um deles vai oferecer um sacrifício. Os 850 pagãos oferecerão um sacrifício. Elias oferecerá um sacrifício. E ele disse, o Deus que responder com fogo, esse deve ser temido. Os 850 oferecem e nada. Nada. Passam a tarde inteira e nada. E Elias fica zombando. Elias fica humilhando. Elias fica tripudiando. Quando chega a vez de Elias, Elias faz o sacrifício, Elias manda encharcar o sacrifício. Ele manda cavar uma vala em volta e encher de água. Aí encharca o sacrifício, encharca a madeira, encharca as pedras e encharca o vale em volta de maneira que ficou cheio d'água. E ele vai orar por fogo agora. Percebe como é que ele está sendo ousado? Mas a ousadia maior acontece na maneira como ele ora. Você está no capítulo 18? Observe o que ele vai falar com Deus. Verso 36. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo. O que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Ele com uma ousadia muito grande, os 850 profetas pagãos que foram tripudiados por ele, esses 850 profetas estavam loucos para ver uma falha e dizer assim, Baal não responde, mas Yahvé também não. Eles estavam loucos para fazer isso. E estava todo o povo ali reunido, esperando para ver se Yahvé é diferente de Baal. E Elias vai dizer assim, que fique sabido que o Senhor é Deus e que eu sou teu profeta. Que as pessoas percebam a diferença do Senhor diante de Baal. E que as pessoas percebam a diferença de mim ante esses 850 profetas. E o texto fala assim, para que as pessoas saibam que tudo o que eu fiz foi mediante a tua palavra. Senhor, exalte o teu nome. E, Senhor, me honra diante dessas pessoas. Percebe que é isso que Elias está pedindo? Observa o verso 47. Diz assim, no verso 37, responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, é Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Verso 38, então caiu fogo do Senhor, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Que homem ousado! Que homem de fé forte, que homem de oração poderosa. Não é assim que a Bíblia está mostrando Elias? Mas quando você vai no Novo Testamento, Tiago vai dizer o seguinte, que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito às mesmas fraquezas. Observe, assim como Jesus, ele ao mesmo tempo ele é ousado enquanto homem, mas ao mesmo tempo também ele é dependente. Ele mostra força
e ele mostra fragilidade enquanto homem. Fragilidade sem pecado no caso de Jesus Cristo. Louvado seja ele, é Deus encarnado. Da mesma maneira que Davi, ele mostra ousadia, mas ele também mostra dependência, força, mas também fragilidade. Elias é apresentado como um homem ousado, de fé forte e de oração poderosa. Mas a Bíblia fala que ele é um homem semelhante a nós, sujeito às mesmas fraquezas. No capítulo 19 de 1 Reis, ele foge com medo de Jezabel. Ele que no capítulo 18 está enfrentando Acabe, os profetas de Acabe. Ele que no capítulo 18 sai como herói, no capítulo 19 ele é apresentado como um completo covarde. Ele foge de Jezabel. Capítulo 19 mostra ele no deserto, diante de Deus, pedindo a morte. Senhor, basta, tira a minha vida, porque eu não sou melhor que meus pais. O que a gente vai perceber? Que nós, meus irmãos, nós somos esse contraste. Nós somos essas duas realidades. Em Adão, totalmente frágil, mas por causa de Cristo, mais que vencedor. Nós precisamos entender isso. Em nós mesmos, completamente dependente, mas em Cristo Jesus, capacitados a sermos ousados. Meus irmãos, nós precisamos trazer isso para a nossa realidade. Quando nós falamos ousadia, não é diante de Deus não, viu? Diante de Deus é quebrantado. Quando nós falamos ousadia, é em saber que Deus, na sua graça, nos recebe diante dele. E Deus nos ouve. E aí, o que a Bíblia vai nos dizer? Que nós temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus. Fragilidade, vasos de barro, mas ousadia, o tesouro, para mostrar que a excelência do poder vem de Deus. Meus irmãos, humildade, dependência, fragilidade, mas também ousadia, fortalecidos, fé, confiança. Como é que você caminha na sua vida? Se você é arrogante, você precisa aprender a se quebrantar, a se humilhar. Mas, meu irmão, se você tem a tendência de ficar um tanto acovardado, um tanto intimidado, lembra disso, você pode desenvolver ousadia. E na sua busca por Deus em oração, clame ao Senhor, peça com fé, mas peça com dependência. Seja ousado, mas também mostre ali a sua fragilidade. É uma maravilha, é um mistério, é um paradoxo. Nós podemos viver essas duas verdades, que não se contradizem, mas que se completam. Em nome de Cristo, que você seja um homem e uma mulher, que vocês sejam um casal, que vocês sejam uma família, de oração, que ao mesmo tempo mostre ousadia e força, mas também fragilidade e dependência. Que a boa mão do Pai seja conosco, que de alguma forma essa palavra tenha enriquecido o seu coração. Deus te abençoe, um carinhoso abraço.